Você já sentiu um arrepio que não explica? Uma sombra que parece pairar sobre seus dias, mesmo quando tudo está bem? Desde o início dos tempos, uma verdade ecoa nas Escrituras. O mal persegue os filhos de Deus. Não é imaginação, não é mito. É uma batalha espiritual tão real quanto o chão que pisamos. Bem-vindo a este vídeo, onde vamos mergulhar nas passagens bíblicas que revelam por que os demônios atacam os humanos. Hoje, desvendaremos o ciúme ardente de Satanás pela criação divina, como nos diz Sabedoria 2:24, e o confronto de Jesus com o diabo no deserto, em Mateus 4. Se você é um cristão devoto, entre 25 e 50 anos, apaixonado por estudos bíblicos e teologia, este é o seu lugar. Uma jornada para fortalecer sua fé e enfrentar o invisível com a força do Todo-Poderoso. Por que o mal insiste em nos perseguir? A resposta não está apenas nas histórias antigas, mas no coração da nossa existência. Somos feitos à imagem de Deus, coroados com glória e honra. E isso é algo que o inimigo nunca poderá suportar. Cada ataque, cada tentação, é uma tentativa de apagar essa luz divina em nós. Mas aqui está a promessa. A palavra de Deus nos ilumina o caminho, nos dá poder para resistir e nos lembra que a vitória já foi conquistada. Este não é um vídeo sobre medo, é sobre esperança, sobre o poder que você carrega como filho de Deus. Vamos explorar juntos as raízes desses ataques e encontrar as armas espirituais que nos protegem. Então, prepare seu coração. Vamos começar com uma pergunta que ecoa em nossa alma. Como entender essas forças em um mundo que muitas vezes as ignora? A Bíblia tem as respostas, e elas estão mais vivas do que nunca. Vamos abrir as Escrituras e deixar que a luz de Deus nos guie por esse caminho. Vivemos em um tempo de paradoxos. De um lado, a ciência avança com explicações racionais para quase tudo o que nos cerca: o clima, as doenças, até mesmo o funcionamento da mente humana. Do outro, há uma realidade que muitos de nós, cristãos, sentimos em nossos corações. Uma batalha que não se vê com microscópios ou equações, mas que ressoa nas páginas da Bíblia e nas profundezas da alma. Como entender os ataques espirituais em um mundo moderno que frequentemente nega o sobrenatural? Essa é a questão que nos reúne aqui. E ela não é apenas teórica, é pessoal. Se você já sentiu um peso que não explica, uma tentação que parece surgir do nada, ou uma dúvida que ameaça sua fé, saiba que não está sozinho. Este vídeo é para você. Homens e mulheres entre 25 e 50 anos, cristãos devotos que buscam fortalecer sua fé, mergulhar nos estudos bíblicos e compreender o que a teologia nos ensina sobre o mal que nos cerca. O desafio que enfrentamos hoje é claro. A sociedade nos bombardeia com a ideia de que o sobrenatural é coisa de contos antigos, algo que pertence a eras de superstição e não ao século XXI. Mas, para nós que cremos, os demônios não são apenas figuras mitológicas. São adversários reais, descritos com precisão nas Escrituras. E aqui está o conflito. Enquanto o mundo secular nos pede para ignorar essas forças, nossa fé nos chama a reconhecê-las e resistir. Talvez você já tenha se perguntado: será que isso é só imaginação minha? Será que o diabo ainda atua hoje como atuava nos tempos de Jesus? Essas dúvidas são normais, especialmente quando vivemos rodeados por uma cultura que valoriza o visível acima do invisível. Mas a verdade é que negar o espiritual não o faz desaparecer, apenas nos deixa despreparados. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é uma ponte entre o que a Bíblia nos revela e o que vivemos no dia a dia. Para os interessados em teologia, ele oferece um olhar profundo sobre passagens que explicam por que os demônios nos atacam. Para aqueles que buscam fortalecer sua fé, traz esperança e ferramentas práticas.
Pense nisso como um mapa. Em um mundo que tenta apagar os sinais do sobrenatural, queremos reacender a luz da palavra de Deus para guiá-lo. E o primeiro passo desse caminho é entender que esses ataques não são aleatórios. Eles têm um propósito, uma raiz que remonta ao início da criação. Então, como podemos falar de demônios e tentações em 2025, com smartphones nas mãos e inteligência artificial ao nosso alcance? A resposta está nas Escrituras, que nunca perderam sua força, e em histórias que atravessam séculos até os dias de hoje. Vamos começar essa jornada olhando para a Bíblia, para textos que nos mostram não apenas o porquê desses ataques, mas o como eles se manifestam. E ao fazer isso, prepare-se para uma transição natural. Das palavras inspiradas por Deus, passaremos a exemplos que provam que o mal não é apenas uma ideia. É uma presença que já deixou marcas na história e continua a agir entre nós. As Escrituras são nosso fundamento, a rocha sobre a qual construímos nossa compreensão do mundo visível e invisível. Quando falamos de ataques demoníacos, não estamos lidando com especulações ou lendas. Estamos olhando para verdades reveladas por Deus. Para entender por que os demônios nos atacam, precisamos mergulhar em dois textos poderosos que iluminam as motivações do mal e o propósito por trás de suas ações. O primeiro está no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, que nos diz: "Foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e os que pertencem a ele a experimentam." E o segundo é o relato da tentação de Jesus no deserto, em Mateus 4, 1 e 11. Um confronto direto entre o Filho de Deus e Satanás. Esses textos não são apenas histórias, são janelas para a guerra espiritual que atravessa os séculos e chega até nós. Comecemos com Sabedoria 2:24. Este versículo, escrito em um contexto de reflexão sobre a justiça divina, aponta para a raiz de todo o mal: a inveja. Satanás, um anjo caído, viu a criação de Deus, o homem e a mulher feitos à sua imagem, e não suportou a glória que nos foi dada. O catecismo da Igreja Católica ecoa essa ideia, afirmando que o diabo, por inveja da felicidade do homem e por ódio à bondade de Deus, buscou destruir o que Deus amava. Pense nisso. O ser humano, com sua capacidade de amar, criar e adorar, tornou-se o alvo de um ciúme cósmico. A morte, tanto física quanto espiritual, entrou no mundo como resultado desse rancor. Isso significa que cada ataque demoníaco que enfrentamos, seja uma tentação sutil ou uma opressão mais evidente, carrega essa marca antiga, o desejo de nos arrancar da comunhão com Deus. Mas o que isso significa na prática? A inveja de Satanás não é apenas um evento do passado, ela é o motor por trás de sua guerra contra nós. Quando você sente aquele sussurro que diz "você não é digno" ou "Deus não se importa", está ouvindo ecos dessa inveja. O objetivo não é apenas nos ferir, mas nos separar do Criador, nos fazer duvidar do amor que Ele nos oferece. E aqui está a boa notícia. Reconhecer essa raiz nos dá poder para resistir. Sabedoria 2:24. Não é apenas um diagnóstico. É um lembrete de que o inimigo já foi derrotado na cruz, mesmo que continue a lutar. Agora, voltemos nossos olhos para Mateus 4, 1, 11. A tentação de Jesus no deserto. Após seu batismo, o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias ele jejua. E então Satanás aparece com 3 desafios: transformar pedras em pão, jogar-se do templo e adorá-lo em troca dos reinos do mundo. Cada tentação é um ataque calculado, projetado para desviar Jesus de sua missão. Mas observe a resposta de Cristo. Em cada momento ele cita as Escrituras, derrotando o inimigo com a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, diz ele em Mateus 4:4, ecoando Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus, em Mateus 4:7. E, finalmente, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, em Mateus 4:10. O que isso nos ensina?
Primeiro, que os ataques demoníacos muitas vezes vêm disfarçados de oportunidades. Satanás não ofereceu a Jesus algo obviamente maligno. Ele sugeriu atalhos, conforto, poder, coisas que, à primeira vista, poderiam parecer razoáveis. Não é assim também conosco? Quantas vezes enfrentamos tentações que parecem inofensivas, mas que, no fundo, nos afastam de Deus? Segundo, esse relato mostra que o propósito desses ataques é testar nossa fé. Jesus, sendo plenamente humano e plenamente divino, enfrentou o mesmo inimigo que nós, provando que é possível vencer. Ele não apenas resistiu, ele nos deu o modelo para fazer o mesmo. Teólogos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino aprofundaram essa ideia. Agostinho via as tentações como um meio de purificar a alma, um fogo que queima as impurezas e fortalece a confiança em Deus. Aquino, por sua vez, dizia que o diabo ataca para provar a fraqueza humana, mas que pela graça divina podemos transformar esses testes em vitórias. Assim, os ataques têm um duplo propósito. Do lado de Satanás, afastar-nos de Deus. Do lado de Deus, refinar nossa fé como ouro no crisol. Então, o que une Sabedoria 2:24 e Mateus 4:1-11? Ambos revelam que os demônios nos atacam por inveja e para nos testar. A inveja é o porquê, o motivo que move o mal desde o Éden. O teste é o como, a estratégia que o inimigo usa para nos derrubar. E aqui está a chave. Esses textos não são apenas registros do passado, são espelhos do presente. Quando você enfrenta uma luta espiritual, está pisando no mesmo deserto que Jesus, carregando o mesmo alvo que Adão e Eva. Mas você também carrega a mesma promessa de vitória. Essa base bíblica nos prepara para o próximo passo. Saber por quê e como os demônios atacam é essencial, mas a teoria ganha vida quando olhamos para o mundo ao nosso redor. Os ataques espirituais não ficaram presos às páginas da Bíblia. Eles marcaram a história e ainda ecoam hoje. Vamos agora explorar exemplos reais, do caos de Salem aos exorcismos de 2023, que mostram como essas forças continuam a se manifestar, desafiando-nos a aplicar o que as Escrituras nos ensinam. As palavras da Bíblia, como vimos, nos dão a base para entender os ataques demoníacos, a inveja de Satanás e os testes à nossa fé. Mas essas verdades não ficam apenas nas páginas sagradas. Elas atravessam o tempo e se refletem em eventos que marcaram a história e ainda ressoam em nossos dias. Para muitos, o sobrenatural pode parecer distante, algo confinado a eras antigas ou a filmes de ficção. No entanto, quando olhamos para o passado e para o presente, vemos que os demônios deixaram pegadas reais, às vezes trágicas, às vezes desafiadoras, que nos lembram por que precisamos das lições das Escrituras. Vamos explorar 2 exemplos: os julgamentos de Salem, em 1692, e os exorcismos registrados pelo Vaticano em 2023. Esses casos, separados por séculos, mostram que o mal não é apenas uma ideia abstrata, mas uma força que exige nossa atenção e nossa fé. Primeiro, voltemos a Salem, uma pequena vila na colônia de Massachusetts, no final do século XVII. Em 1692, o que começou como um rumor entre jovens garotas que afirmavam estar sendo atormentadas por forças invisíveis, rapidamente se transformou em um dos episódios mais sombrios da história americana. Acusações de bruxaria, muitas vezes baseadas em visões ou comportamentos estranhos, levaram à prisão de mais de 200 pessoas e à execução de 20 delas. A maioria por enforcamento. Os registros da época mostram depoimentos de ataques espectrais, nos quais as vítimas diziam ser assediadas por figuras demoníacas enviadas por supostas bruxas. Um exemplo é o caso de Tituba, uma escrava que confessou, sob pressão, ter feito um pacto com o diabo, alimentando o pânico que se seguiu.
O que aconteceu em Salem? Historiadores debatem até hoje. Alguns apontam para a histeria coletiva, outros para disputas sociais ou até doenças como o ergotismo, causado por um fungo no pão. Mas, para os cristãos da época, a explicação era clara. Os demônios estavam agindo, testando a comunidade e explorando suas fraquezas. A inveja de Satanás, como vimos em Sabedoria 2:24, pode ter encontrado terreno fértil no medo e na desconfiança. O trágico, porém, é que a resposta da vila, execuções baseadas em acusações frágeis, desviou-se do discernimento que Jesus ensinou no deserto. Em vez de resistir com a palavra, como em Mateus 4, muitos sucumbiram ao caos, mostrando como o mal pode distorcer até mesmo a fé genuína. Salem nos ensina uma lição dura. Os ataques espirituais são reais, mas nossa reação a eles importa tanto quanto sua existência. Agora, avancemos mais de 3 séculos até 2023, quando o Vaticano divulgou dados impressionantes sobre exorcismos. Segundo relatórios oficiais, a Igreja Católica realizou milhares de rituais de exorcismo em todo o mundo naquele ano, um aumento notável em relação às décadas anteriores. Padres treinados, como os do curso de exorcismo anual em Roma, relataram casos de possessão que incluíam sintomas clássicos, aversão a objetos sagrados, força física anormal e vozes que não pareciam humanas. Um exemplo amplamente discutido envolveu uma jovem na Itália, cujo caso foi documentado por exorcistas e médicos. Após meses de orações e rituais, ela foi libertada, e os envolvidos atribuíram o episódio a uma influência demoníaca direta. Esse aumento não passou despercebido. Especialistas católicos, como o padre Gabriele Amorth, falecido em 2016, mas cujas ideias ainda ecoam, já alertavam que a secularização moderna, o abandono da fé, abre portas para o mal. Em 2023, o Vatican News destacou que muitos dos casos estavam ligados a práticas como ocultismo ou afastamento de Deus, reforçando a ideia de que os demônios aproveitam nossas vulnerabilidades, exatamente como fizeram com Jesus no deserto. Esses exorcismos não são apenas histórias sensacionalistas. São testemunhos de que o sobrenatural ainda atua, desafiando a visão de um mundo puramente materialista. O que conecta Salem e 2023? Em ambos, vemos a presença de forças espirituais que testam a humanidade. Em Salem, o resultado foi tragédia, porque o discernimento foi ofuscado pelo medo. Nos exorcismos modernos, a esperança, porque a Igreja usa a autoridade de Cristo para combater o mal. Esses exemplos nos mostram que os ataques demoníacos não são relíquias do passado. Eles persistem, moldando vidas e comunidades. Para nós, cristãos, eles são um chamado à vigilância, mas também à confiança. A inveja de Satanás continua, os testes persistem, mas a vitória já foi assegurada. E é exatamente por isso que não podemos parar aqui. Saber que os demônios atacam e ver como eles o fizeram ao longo do tempo nos leva a uma pergunta essencial: como nos protegemos? A Bíblia e a história nos trouxeram até este ponto, mas agora é hora de transformar esse entendimento em ação. Vamos explorar as ferramentas que Deus nos deu, as armas espirituais que nos permitem não apenas sobreviver, mas triunfar sobre esses ataques. Chegamos a um ponto crucial. Até agora, vimos que os demônios nos atacam por inveja, como nos revela Sabedoria 2:24, e para testar nossa fé, como Jesus enfrentou em Mateus 4, vimos também como essas forças deixaram marcas em Salem e continuam a desafiar o mundo moderno, como nos exorcismos de 2023. Mas o que fazemos com isso? Não basta saber que o mal existe ou reconhecer seus ecos na história. Precisamos de uma resposta, de um caminho para enfrentar esses ataques em nossas próprias vidas.
A boa notícia é que Deus não nos deixou desarmados. A Bíblia nos oferece ferramentas poderosas, e a promessa deste vídeo é clara: entender o propósito espiritual por trás desses ataques e encontrar proteção na palavra e na oração. Vamos explorar isso juntos, com a certeza de que a vitória já nos foi dada. Primeiro, precisamos compreender o propósito desses ataques. Do lado de Satanás, o objetivo é simples: afastar-nos de Deus. A inveja que o levou a trair o Criador ainda o move a nos fazer duvidar do amor divino, a nos convencer de que somos indignos ou abandonados. Cada sussurro de desespero, cada tentação que nos puxa para o pecado, é uma tentativa de quebrar nossa comunhão com o Pai. Mas há outro lado nessa história, o lado de Deus. O que o inimigo planeja como destruição, o Senhor transforma em teste. Pense em Jó, que enfrentou perdas devastadoras por permissão divina, apenas para emergir com uma fé mais forte. Ou em Jesus, que ao resistir no deserto, nos mostrou que os ataques podem ser um palco para a glória de Deus. Assim, os demônios nos testam, mas Deus usa esses momentos para refinar nossa confiança nele. Entender isso muda tudo. Quando você enfrenta uma luta espiritual, seja uma dúvida persistente, um medo irracional ou uma tentação que não explica, não é apenas o diabo tentando derrubá-lo, é também Deus permitindo que sua fé seja provada. E aqui está a promessa: você não precisa enfrentar isso sozinho. A Bíblia nos dá armas espirituais para resistir e vencer. Vamos olhar para 2 versículos que são como escudos e espadas na batalha contra o mal. O primeiro é Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Paulo escreveu isso aos cristãos de Éfeso, uma cidade cheia de idolatria e influências espirituais sombrias. Ele sabia que a vida cristã é uma guerra, mas não uma guerra física. É uma luta contra os principados e potestades, como diz o versículo 12. A armadura de Deus não é uma metáfora vaga, é uma lista prática que inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz nos pés, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na prática, isso significa viver na verdade, buscar a justiça, compartilhar a paz, confiar em Deus, lembrar da salvação e usar as Escrituras como defesa. Quando o inimigo ataca com mentiras, você responde com a verdade de Deus. Quando ele tenta oprimi-lo, você levanta o escudo da fé. O segundo versículo é Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há uma ordem aqui, e ela é poderosa. Primeiro, submeta-se a Deus. Entregue a Ele seus medos, suas fraquezas, sua vida inteira. Então, resista. Não é uma resistência passiva, mas um ato deliberado de dizer não ao mal. E o que acontece? O diabo foge. Não porque você é forte por si só, mas porque o poder de Deus em você é maior que qualquer força do inimigo. São João Vianney, o santo padroeiro dos padres, dizia que o diabo teme os que oram, porque a oração nos conecta diretamente àquele que já o derrotou. Esses versículos não são apenas palavras bonitas, são instruções práticas para o dia a dia. Agora, vamos levar isso um passo adiante com uma oração que você pode usar. Repita comigo em voz alta ou em seu coração: Senhor Todo-Poderoso, cubra-me com teu santo poder. Guarda-me das ciladas do inimigo e fortalece minha fé para resistir. Que tua palavra seja minha espada e teu amor, meu escudo. Em nome de Jesus, expulso todo o mal que tenta me atingir. Amém. Essa oração não é mágica, é um ato de fé, um alinhamento com a vontade de Deus que ativa a proteção que Ele promete. Diga-a diariamente ou sempre que sentir o peso de um ataque espiritual. Combine-a com a leitura de Efésios 6 ou Tiago 4, e você verá como o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Essa é a promessa que oferecemos.
Os ataques têm um propósito, mas você tem o poder de vencê-los. Não importa o quão moderna nossa vida seja, com tecnologia e distrações, a batalha espiritual permanece a mesma e a vitória também. Deus não apenas nos protege, Ele nos capacita a transformar os testes do inimigo em testemunhos de fé. E essa verdade nos leva ao nosso próximo passo. Saber como resistir é essencial, mas precisamos fechar essa jornada com um chamado claro, uma motivação final para viver essa promessa em comunidade e com confiança. Vamos agora reunir tudo isso e olhar adiante. 6. Conclusão e chamada à ação. 800 palavras. Chegamos ao fim desta jornada, mas o que levamos conosco é apenas o começo. Tudo o que exploramos, a inveja de Satanás em sabedoria. 2:24. Os testes enfrentados por Jesus em Mateus 4, as lições de Salém e os exorcismos de 2023 e as armas espirituais de Efésios 6 e Tiago 4 converge para uma verdade poderosa. Os demônios nos atacam porque temem o que carregamos dentro de nós. Eles temem a fé que nos conecta a Deus, a força que brota da palavra, o amor que reflete o Criador. Cada ataque, por mais sombrio que pareça, é um sinal de que você é uma ameaça ao reino das trevas. E hoje, queremos que você saia daqui não apenas informado, mas inspirado a viver essa realidade com confiança e reverência. Pense no que vimos. A inveja de Satanás é antiga, mas sua derrota é eterna, selada na cruz, onde Jesus triunfou sobre o pecado e a morte. Os testes que enfrentamos, como os de Jesus no deserto, não são para nos destruir, mas para nos fortalecer, para provar que com Deus podemos resistir. Salém nos mostrou o custo de perder o discernimento, enquanto os exorcismos modernos nos lembram que o mal ainda ronda, mas a Igreja de Cristo tem autoridade sobre ele. E as Escrituras, com sua armadura e sua promessa de vitória, nos equipam para o combate diário. Tudo isso aponta para uma conclusão simples, mas profunda. Você não é uma vítima do inimigo. Você é um guerreiro de Deus, chamado a permanecer firme. Então, o que fazer com isso? Primeiro, confie em Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e nenhum poder nas trevas pode superar sua soberania. Quando o peso de um ataque espiritual vier, lembre-se de que o mesmo Espírito que guiou Jesus no deserto vive em você. Segundo, estude sua palavra. Efésios 6 e Tiago 4 não são versículos isolados. Eles fazem parte de um arsenal que cresce quanto mais você mergulha nas Escrituras. Faça da Bíblia seu pão diário e ela se tornará sua espada afiada. Terceiro, ore sem cessar. A oração que compartilhamos no capítulo anterior é um ponto de partida. Mas crie suas próprias palavras. Clame a Deus em cada momento. Ele ouve, Ele responde, Ele protege. E aqui está o toque final. Você é mais forte do que imagina. O inimigo sabe disso, por isso insiste em atacar. Mas como diz Romanos 8:37, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Dessa é a motivação que queremos deixar com você, não apenas para sobreviver aos ataques, mas para prosperar através deles, transformando cada batalha em um testemunho da glória de Deus. O mundo moderno pode negar o sobrenatural, mas sua fé é a prova viva de que o poder divino está acima de tudo. Agora, queremos convidá-lo a fazer parte de algo maior. Esta não é uma jornada solitária, é um chamado em comunidade. Nos comentários abaixo, compartilhe sua passagem bíblica favorita de proteção, talvez Salmos 91, com seu "Não temerás o terror da noite", ou Salmos 23, com o conforto do vale da sombra da morte. Sua escolha pode inspirar alguém que está enfrentando um teste hoje. Ou se este vídeo tocou seu coração, envie-o a um amigo, um irmão na fé, alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Juntos, como corpo de Cristo, podemos erguer um muro de oração e verdade contra as ciladas do inimigo. Com isso, encerramos.
Que você saia daqui com os olhos fixos em Deus, o coração cheio de reverência e as mãos prontas para a batalha espiritual. Os demônios atacam porque temem sua fé. Então, que essa fé brilhe como uma luz que nunca se apaga. Que Deus o guarde, o guie e o fortaleça, hoje e sempre. Amém.